Você está destruindo sua própria confiança todo dia. E o pior, você nem sabe que está fazendo isso. Não é uma manhã ruim. Não é uma semana difícil. É um pequeno hábito, tão silencioso, tão invisível, que a maioria das pessoas carrega ele a vida inteira sem nunca perceber. Os estoicos sabiam disso. E hoje vou te mostrar exatamente o que é. Marco Aurélio foi um dos homens mais poderosos que já existiram. Ele comandou exércitos, governou um império, e mesmo assim, no seu diário particular, aquele que ele nunca planejou que ninguém fosse ler, ele ficava escrevendo a mesma coisa repetidamente. Lembretes para parar de se questionar. Lembretes para parar de deixar as opiniões dos outros morarem de graça na cabeça dele. Até o homem mais poderoso do mundo lutava com isso. Então, se você tem sentido que sua confiança foi se esvaindo aos poucos, que antes você se sentia mais seguro de si e agora não sente mais, tem uma razão real para isso. E não é sua culpa que ninguém nunca te apontou isso antes. No final desse vídeo, você vai entender exatamente o que tem acontecido dentro da sua cabeça, por que funciona desse jeito e o que os estoicos de fato faziam para combater isso. Vamos lá. Aqui está o hábito. Ele se chama busca por validação. Não o tipo óbvio, ficar perguntando para as pessoas: você acha que eu fiz a escolha certa? Isso é fácil de identificar. A versão que eu estou falando é muito mais sorrateira do que isso. Ela parece com isso. Você termina um trabalho. Antes mesmo de decidir se você gostou, você imediatamente quer saber o que outra pessoa achou. Você posta algo nas redes e fica checando de poucos em poucos minutos para ver se as pessoas estão reagindo. Você toma uma decisão. Uma boa decisão. Uma que você se sentia seguro a respeito. E aí, no segundo em que alguém torce o nariz, você começa a duvidar de si mesmo. Você não está pedindo validação em voz alta, mas você está procurando por ela, o tempo todo. E toda vez que você faz isso, você manda uma mensagem para o seu próprio cérebro. A mensagem é: eu não posso confiar em mim mesmo. E o seu cérebro, que é muito bom em aprender padrões, começa a acreditar nisso. Essa é a armadilha. Quanto mais você olha para fora em busca de confirmação, mais fraco fica o seu senso interno. Não porque tem algo de errado com você, mas porque você tem se treinado para precisar disso. Pensa como um músculo. Se você para de usar, ele enfraquece. A sua capacidade de confiar no seu próprio julgamento funciona exatamente da mesma forma. Os estoicos tinham uma palavra para isso. Na verdade, eles tinham um conceito, e é uma das ideias mais úteis que já encontrei. Eles chamavam de a dicotomia do controle. Epicteto, que começou sua vida como literalmente um escravo e se tornou um dos maiores filósofos que já existiram, construiu quase todo o seu ensinamento em torno dessa única ideia. E ela é simples. Existem coisas dentro do seu controle e coisas fora do seu controle. E a fonte de quase todo o sofrimento humano está em quando tratamos as coisas fora do nosso controle como se estivessem dentro. As opiniões das outras pessoas, fora do seu controle. O que elas pensam das suas escolhas, fora do seu controle. Se elas aprovam você, fora do seu controle. Seus próprios pensamentos, suas próprias ações, seus próprios valores, totalmente dentro do seu controle. Agora aqui está onde fica interessante. E essa é a parte que a maioria das pessoas perde. Quando você terceiriza sua confiança para outras pessoas, você não está só abrindo mão da sua paz de espírito. Você está abrindo mão da sua própria identidade. Você começa a tomar decisões baseadas no que vai gerar mais aprovação em vez do que realmente está alinhado com quem você é. Com o tempo, você para de saber quem você é, e isso é assustador. Quero que você pense em alguém na sua vida, ou talvez alguém que você já viu, que parece inabalável, não é arrogante, não é barulhento, mas tem uma estabilidade silenciosa nessa pessoa. Quando alguém a confronta, ela ouve, pensa e responde de um lugar de calma. Não desmorona, não cede imediatamente e não fica na defensiva também.
Essa qualidade tem um nome na filosofia estoica. É chamada de ser referenciado internamente ao invés de externamente. Uma pessoa referenciada externamente mede seu valor baseada no que vem de fora: reações, curtidas, aprovação, status. Seu estado emocional sobe e desce de acordo com como as outras pessoas respondem a ela. Uma pessoa referenciada internamente mede seu valor baseada em outra coisa. Eu agi de acordo com meus valores? Eu dei o meu melhor? Eu fiz o que acreditava ser certo? A diferença entre essas duas pessoas não é talento, não é sorte, é um hábito. Um que elas construíram, uma decisão de cada vez. E aqui está o que ninguém te conta. Você pode mudar. Você pode, de fato, reprogramar a forma como seu cérebro processa isso. Mas primeiro, você precisa entender por que o hábito de buscar validação parece tão bom em primeiro lugar. Por que parece tão natural? Seu cérebro é programado para a sobrevivência. E durante a maior parte da história humana, pertencer a um grupo era sobrevivência. Se o grupo te rejeitava, você ficava sozinho. E sozinho no mundo selvagem, você morria. Então, seu cérebro desenvolveu um sistema de alarme muito poderoso para garantir que isso não acontecesse. Esse alarme dispara toda vez que você sente desaprovação social. E isso dói de verdade. Não só emocionalmente desconfortável, mas fisicamente desconfortável. Estudos mostram que rejeição social ativa a mesma parte do cérebro que a dor física. Então, quando você sente ansiedade sobre o que alguém pensa de você, isso não é fraqueza. É só o seu cérebro antigo fazendo o seu trabalho. O problema é que o mundo mudou. Alguém não gostar da sua opinião na internet não vai te matar. Mas seu cérebro não sabe disso. Ele ainda trata a desaprovação como uma ameaça à sobrevivência. O que os estoicos descobriram milhares de anos antes de a neurociência conseguir explicar, é que você pode escolher como responder a esse alarme. Você nem sempre consegue impedir que ele dispare, mas você pode decidir o que faz com ele. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, estou parafraseando aqui porque o grego original é um pouco pesado. Ele escreveu que as ações das outras pessoas são delas. Os julgamentos delas pertencem a elas. Você não precisa pegar e carregar como se fossem seus. Essa ideia mudou a forma como eu penso sobre críticas. Quando alguém te julga, não está te entregando um fato, está te entregando uma opinião, moldada pelas experiências dessa pessoa, pelas inseguranças dela, pelo humor que ela estava naquele dia, pelas coisas não resolvidas da própria vida dela. Você pode escolher se carrega isso ou não. A maioria das pessoas pega automaticamente, nem percebe que está fazendo isso. O dano mais profundo. Agora quero falar sobre o que isso faz de fato com a sua confiança ao longo do tempo, porque acho que essa parte é muito importante. Quando você vive em um estado constante de busca por validação externa, 3 coisas acontecem. Primeiro, sua tolerância à incerteza cai. Porque incerteza significa que você ainda não sabe o que as pessoas pensam, e se você depende da reação delas, a incerteza se torna insuportável. Então você começa a evitar situações onde o resultado não é garantido. Você para de correr riscos, para de tentar coisas que podem dar errado. Fica no seguro, e ficar no seguro é como você vai encolhendo aos poucos. Segundo, a imagem que você tem de si mesmo fica instável. Ela sobe e desce baseada no feedback que vem de fora. Um dia alguém fala algo legal e você se sente ótimo. No dia seguinte alguém te critica e você se sente um lixo. Você basicamente está entregando para outras pessoas um controle remoto do que você sente sobre si mesmo. E elas nem sabem que tem ele. Terceiro, e esse é o que dói mais, você para de se respeitar. Não porque você é uma má pessoa, mas porque lá no fundo você sabe que não está sendo real. Você sabe que está tomando decisões baseadas no que as pessoas vão pensar, não no que você realmente acredita. E o seu instinto registra isso. Toda vez que você compromete quem você é para ganhar aprovação, há um pequeno custo, e esses custos vão se acumulando. Você acaba se sentindo vazio. Você não consegue colocar o dedo exatamente no que é.
mas algo parece errado. Você pode até ter muita coisa boa na sua vida por fora e ainda se sentir assim por dentro. Isso não é um mistério. Esse é o resultado de anos terceirizando sua confiança. A resposta estoica. Então, o que você faz de fato a respeito disso? Os estoicos eram pessoas muito práticas. Eles não só escreviam sobre ideias, eles treinavam todo dia. Eles tinham práticas específicas desenvolvidas para construir exatamente o que estamos falando. Deixa eu te dar as mais importantes. Prática 1. A revisão noturna. Toda noite, antes de dormir, Marco Aurélio e outros estoicos se faziam 3 perguntas. O que eu fiz bem hoje? O que eu poderia ter feito melhor? Eu agi de acordo com meus valores? Percebe o que não está nessas perguntas? O que as pessoas acharam de mim? Isso não está na lista. Você não está revisando o dia pelos olhos das outras pessoas. Você está revisando pelos seus próprios. É assim que você começa a construir o que eu chamaria de um boletim interno. Com o tempo, você para de precisar tanto do externo porque tem um senso claro do seu próprio padrão e você sabe se você o atingiu. Prática 2. A visualização negativa. Isso parece sombrio, mas é incrivelmente libertador. Os estoicos imaginavam o pior cenário de ser julgado, rejeitado ou criticado. Não para se assustar, mas para perceber que conseguiriam sobreviver a isso. Agora mesmo, qual é a coisa que você mais tem medo que as pessoas pensem de você? Fica com isso por um segundo. Imagina que realmente aconteceu. Alguém disse a pior coisa, te julgou duramente, não aprovou. E aí? Você acorda no dia seguinte. O sol nasce. Você ainda está aqui. Seus valores ainda são seus. Sua capacidade de pensar, agir e crescer ainda intacta. O medo da desaprovação tem um poder enorme sobre você apenas enquanto você nunca o olha diretamente. Quando você olha para ele, quando você realmente o examina, ele encolhe. Prática 3. Haja antes de pensar demais. Uma das maiores formas como o hábito de validação aparece é na hesitação. Você tem uma ideia, está animado. E aí, antes de agir, você começa a passar por um filtro. O que as pessoas vão achar? Elas vão aprovar? E se não aprovarem? Os estoicos diriam: haja a partir dos seus valores, depois deixe o resultado ser o que for. Faça a coisa que é certa, que é verdadeira para você, que você pode defender, e libere o controle do que acontece depois. Isso não é fácil, mas toda vez que você faz isso, toda vez que você toma uma ação baseada no seu próprio julgamento sem esperar permissão, você faz um pequeno depósito na conta da sua confiança. E esses depósitos se acumulam. Prática 4. Escolha seu círculo com intenção. Epicteto falava muito sobre isso. Ele dizia: cuidado com quem você passa seu tempo, porque você começa a absorver os padrões dessas pessoas. Se você está cercado de pessoas que ficam constantemente buscando validação, que medem tudo pelo que parece para os outros, isso vai começar a parecer normal para você também. A ansiedade delas vira a sua ansiedade. Mas se você está cercado de pessoas que são calmas, que se direcionam por si mesmas, que agem a partir dos seus valores sem precisar que o mundo aplauda, isso também vai pegando. O padrão muda. Isso não significa cortar todo mundo. Significa ser intencional. E significa reconhecer que o seu ambiente está constantemente te moldando, queira você ou não. Aqui está o que eu quero que você leve desse vídeo. Confiança não é algo que você consegue de fora. Não é algo que chega quando pessoas suficientes te dizem que você é bom. Não é um sentimento que aparece quando você finalmente recebe a aprovação que estava buscando. Confiança é construída por dentro, através de pequenos atos repetidos de confiar em si mesmo, através de cumprir as promessas que você faz para si mesmo, através de tomar decisões baseadas nos seus valores e defendê-las, mesmo quando é desconfortável. Os estoicos sabiam disso. Eles viveram em uma época em que o mundo externo era brutalmente imprevisível. Guerras, perdas, doenças, caos político. Eles não podiam controlar nada disso.
mas descobriram como se manter sólidos de qualquer forma. E a forma como se mantinham sólidos era construindo uma relação inabalável com o próprio julgamento. Marco Aurélio tinha um império inteiro de pessoas observando cada movimento seu, julgando cada decisão. E ele continuava voltando para a mesma ideia no seu diário. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não uma força que depende do que as pessoas pensam de você. Uma força que vem do que você pensa de si mesmo. É isso que está disponível para você. E começa com perceber o hábito. Notar toda vez que você olha para fora em busca de um sinal que deveria estar gerando de dentro de você mesmo. Você não precisa da aprovação deles. Nunca precisou. Se esse vídeo te tocou de verdade, se inscreve. Vem muito mais coisa assim por aí.